Trazendo também, então, os destaques que a Dani já começava a comentar do general Augusto Heleno, com Moraes citando contradições em toda aquela alegação em torno de um diagnóstico de Alzheimer do general. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje a realização de uma perícia médica no general Augusto Heleno para comprovação desse diagnóstico de Alzheimer. De acordo com a decisão de Moraes, o laudo pericial sobre a condição de saúde do ex-ministro do GSI deverá ser realizado por médicos da Polícia Federal no prazo de 15 dias. Nessa decisão, Moraes cita informações contraditórias apresentadas por Heleno e pela defesa do general da Reserva do Exército, que foi condenado a 21 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Em um depoimento prestado logo depois de ser preso durante aquele exame de corpo e delito na quinta-feira, Heleno disse que tinha sido diagnosticado e convivia com Alzheimer desde 2018. Já no sábado, em um ofício encaminhado a Moraes, a defesa do ex-ministro deu outra versão, dizendo que Heleno realizou exames em 2024 e que só em janeiro de 2025 foi confirmado o diagnóstico de Alzheimer. De acordo com a decisão do ministro, deverá então ser realizada uma avaliação clínica completa, inclusive do histórico médico de Heleno, com exames laboratoriais da função dele, das funções de tireoide, dos níveis de vitamina B12, neurológicos e neuropsicológicos, tudo para entender essa questão ali. Dani, vou passar de novo para você, só para a gente seguir com essa análise que você já trazia dessas contradições. O que o Moraes aponta exatamente aqui dessa questão dele ter sido diagnosticado em 2018 ou 2024? Já tinha o diagnóstico quando era ministro ou não? O que tem de mais grave nessa notícia? Na verdade, a gente tinha Sakamoto a testemunha, né? Estou invocando o nome do Sakamoto no Tribunal da Opinião Pública. Sakamoto a testemunha que a gente, quando questionado o que vai acontecer, eu falei, o Supremo vai pedir perícia independente de tudo. Tudo que tiver de alegação sobre laudo de doença que poderia justificar a saída da prisão para a prisão domiciliar, o ministro vai pedir perícia independente de tudo. Por isso a perícia da Polícia Federal. Não serão os médicos que analisaram o Heleno que darão ali um laudo ou não, comprovando ou não. Quem disse que tem Alzheimer desde 2018 foi o próprio general Heleno ao médico do Comando do Exército, onde ele está preso. Ele disse que tem Alzheimer desde 2018. Aí depois a defesa dele fala em 2025, depois aparece um laudo com diagnóstico já em outra data, enfim. Agora são os peritos da PF, que têm seus médicos, têm seus especialistas, têm os melhores equipamentos de inteligência, de investigação do país para dar uma olhada. E vai ser assim com todos. Por quê? Porque se a gente for pensar um pouco de uma maneira mais larga, né? Vamos lembrar aqui do Alexandre Ramagem, que pegou um atestado médico também, né? Para depressão e ansiedade, etc e tal, para se ausentar semanas da Câmara. Na verdade, o que ele estava fazendo? Fugindo para os Estados Unidos. Pegou um avião até Roraima, de Roraima pegou um carro, fronteira de fora do Brasil, pegou um avião para os Estados Unidos e entrou com passaporte diplomático. Então, assim, como já tem uma coletânea de informações truncadas, no caso do general Heleno, o ministro está jogando com a carta que tem, que é a carta da lógica. Bom, chama a perícia independente, o perito me diz aí de quando e qual é o estado mesmo do grau de degeneração motora ou mesmo mental do general Heleno e que tipo de cuidados ele precisa ter, se a estrutura do comando do Exército em Brasília é o suficiente ou não. Basicamente, é o que vai acontecer, Nath, vai acontecer com todo mundo. Queria te ouvir também, Sakamoto, sobre o departamento médico. Vai acontecer com todo mundo esse tipo de contestamento que a Dani está trazendo e como essas contradições pioram a situação ou não do general Augusto Heleno para você? É claro que se o general Augusto Heleno tiver de fato com Alzheimer, independentemente de quando começou, se 2018, 2022, 2025, né? Porque é bastante também... Como o Alzheimer não tem exatamente, não é tão fácil os marcadores de Alzheimer, né? Eu digo isso inclusive por conta de experiências familiares, é um pouco mais complicado você cravar exatamente quando é que começou, quando o diagnóstico ele é posterior, assim. Então, não é tão simples. Então, cabe, na verdade, muita coisa dentro da narrativa, né? Você pode jogar muita coisa lá, você pode falar o seguinte, começou em 2025, quando ele já estava fora do governo, quando foi recentemente, depois de todo o processo, né, de toda a investigação,
né? Porque quando surgiu a primeira informação de 2018, dita pelo próprio general, e depois a outra informação de 2022, né, de ter ocorrido um diagnóstico, todo mundo discutiu, pô, mas peraí, ele estava diagnosticado e mesmo assim participou de um governo, e pior, tentou um golpe de Estado, né? Bolsonaro sabia, não sabia? Todas essas discussões precisam ser respondidas em algum momento, apesar de, como eu falei, ser difícil porque os marcadores não são muito claros. Não são muito claros ao longo do tempo, cronologicamente, né? O avanço é individual, depende de muita coisa, enfim. A questão é que, independentemente disso, se ele estiver realmente com Alzheimer, ele precisa ir para a prisão domiciliar. Ele e todo mundo que é preso no Brasil precisa ir para a prisão domiciliar. Um presídio não tem condição de sustentar, de garantir a dignidade de uma pessoa presa com a idade que ele tem numa situação de uma doença neurológica degenerativa como essa, em que em algum momento a pessoa vai esquecer quem ela é e o que ela está fazendo lá dentro, né? Para deixar bem claro o que vai acontecer. Né? E aí você vai estar torturando a pessoa diariamente por conta disso. Então, não é só para o Heleno, tá? É para todo mundo. Então, eu espero, inclusive, que isso aqui gere jurisprudência, se houver a confirmação. Concordo com a Dani, o Alexandre de Moraes fez o que tinha que fazer, pedir os exames para também... Não dá para deixar, a gente sabe. Tipo, do nível mais alto, como a Dani mesmo colocou, até a pessoa mais simples da sociedade, a pessoa vai lá, bate no centro de São Paulo, no Largo da Batata, compra um atestado, falta, né? Fica por isso mesmo, o pessoal já faz isso. Então, do nível... Por que se faz na base, faz no teto também, né? Então, sabendo como funciona, o Alexandre de Moraes falou, tá bom, então mostra aí. Que mostrando, provando, provavelmente vai mandar para casa. Só que, repito, isso aqui, se o Heleno for para casa por conta disso, tem que fazer um esforço, né, para que outros presos nas mesmas condições também possam ser beneficiados para isso. Se vale para bandido golpista, vale para bandido que rouba relógio, que rouba carro e outras coisas mais.